Primeira coisa, Procris, Libras é um idioma? É um idioma. Porque, assim, o que que é um idioma? O idioma é a língua própria de um povo, de uma nação, né? Então, a Libras, ela é isso. A Libras é essa língua. A língua, ele é esse sistema de comunicação, né, humana que é composto aí por sinais, por sons, palavras, regras gramaticais. E a Libras, ela tem isso. Pode ser, né? A língua ela pode ser verbal, de forma verbal, utilizada de forma verbal, escrito, visualmente, como é o caso da Libras. Então, a Libras realmente é uma língua. E a língua ela é usada no dia a dia de uma comunidade. A Libras é usada no dia a dia da comunidade surda. Então, de cara, a gente já consegue entender, principalmente, que a Libras é um idioma, assim como o português, como o espanhol, como o francês. É uma língua, tem toda uma estrutura de uma língua. É verdade, tá vendo? Então, só aí, ó, já foram duas coisas que a Libras realmente é. Ela é um idioma e ela é uma língua, né? É muito importante entender isso, que ela tem a sua gramática própria, como o Cris explicou. E muita gente não sabe isso, tá? Muita gente acha que são só alguns gestos que são feitos e os outros entendem, né? Como código Morse e outras formas de comunicação por sinais que existem por aí, né? Mas que não é como a Libras. Libras, de fato, é um idioma com toda a sua estrutura, né? Muito bem, Procris. Procris, tem uma pergunta que parece que é óbvia, mas talvez não seja tanto. Libras, ela é brasileira? Ela é brasileira. Observe na sigla Libras. Li é Libras, BRA é brasileira e S de sinais. Então, o próprio nome já diz Língua Brasileira de Sinais. Mas assim também como o português, ela também tem regionalismo. Hum? Por exemplo, aqui no Brasil, aqui no português, né, a gente tem várias palavras, são palavras diferentes e têm mais o mesmo sentido. Um bom exemplo é a macaxeira. Aqui na Bahia, a gente fala mais aipim, mas tem outras regiões do Brasil que é mandioca, que é macaxeira e tem o aipim. Mas, na verdade, não estamos falando da mesma coisa que o aipim? Pois é, aqui para mim já é aipim. Então, na Libras também acontece isso. Ó, um sinal mesmo, um bom exemplo disso é o sinal de bom dia. Tem alguns lugares que utilizam esse sinal aqui de bom dia. Olha só. Bom dia. É até o sinal aqui na Bahia que nós utilizamos bastante, que é o bom dia, ó. Bom dia. Já em outras regiões, tem esse bom dia aqui, ó. Bom dia. Coloca o D aqui saindo da têmpora. Isso, dia. Bom dia. E tem outros lugares que utiliza bom dia. Faz rapidinho, ó. Dia. Bom dia. Isso aí. Então, observe, são vários bom dias, vários sinais, mas representando o mesmo significado. Então, no Brasil, no português, existe o regionalismo, aqui também na Libras existe, né? Então, mas isso torna ela brasileira. É realmente aqui do Brasil a língua brasileira de sinais. Olha só que interessante, né? Tem o famoso caso também da tangerina, né? Que em alguns lugares é chamado de bergamota, né? Pois é. E para você que está acompanhando a gente até agora, olha aí, ó. Quando você vê um surdo na rua, você já pode desejar um bom dia para ele, tá vendo? A Bom Procris dia. ensinou para vocês aí três formas de bom dia na Libras. Então, por isso que a gente falou assim, que essa pergunta parecia óbvia, mas não é, tá, gente? Porque muita gente acha que Libras engloba todas as línguas de sinais do mundo e que em qualquer lugar do mundo que a pessoa chegar e encontrar um surdo, ela vai usar Libras e vai conseguir se comunicar. Não é um caso. A Libras é a língua de sinais brasileira, como a Procris explicou muito bem, né? Eu entendi direito, Procris? Eu falei bobagem? Entendeu? E olha só que interessante, pelo fato dela ter o regionalismo, muita gente acha que é difícil,
porque acha, por exemplo, olha, aqui na Bahia eu utilizo esse bom dia, mas se eu for em outro lugar, eu não vou entender, eu vou me atrapalhar. Gente, cada lugar vai ter talvez um regionalismo, um modo como fazer o sinal, mas isso não impede de você aprender Libras, porque você vai se adaptar ali. Qual é o sinal que é mais utilizado naquela região? Então, você vai utilizar o sinal que é mais utilizado ali com os surdos, aquela comunidade surda daquela região. Então, você vai aprender o que você utiliza frequentemente, mas não vai fechar sua mente e achar que, eu só vou aprender esse bom dia aqui. Não, você pode aprender vários, ver as variações, e isso é muito importante para você que está aprendendo. Olha só, tá vendo? Então, pode-se comparar o regionalismo da Libras com a questão dos sotaques do português, né? É verdade. Ou de algumas, ou de algumas palavras que só existem em alguns locais, né? Por exemplo, nós moramos em uma cidade, né, que o pessoal usa costumeiramente uma palavra que é arrinado, né? E arrinado se aplica a um monte de coisas e a gente nem sequer conhecia essa palavra, né? Mas com a convivência com a comunidade, a gente entendeu o que significava e hoje até a gente não mora mais nessa cidade e ainda usa o Ainda arrinado. uso mais nada. Então é a mesma coisa, né? No geral, você consegue com a Libras se comunicar, né, com qualquer surdo no Brasil que também conheça a Libras. Mas vou ter alguns regionalismos que você vai aprender na medida que tem contato com a comunidade, né? Verdade. A Pois ideia é. é o contato mesmo, né? Libras Pro Cris, ela é também um idioma visual? Um idioma visual, muito visual. Por exemplo, vou usar o exemplo do português. O português, a modalidade da língua é oral auditiva. Então, oral, nós captamos aqui, né, no ouvido e soletramos, falamos, oralizamos, né? O caso do português. Na Libras, a modalidade da Libras é visual espacial. Então, é como se os olhos, ele fosse o ouvido. Aqui ele capta, né? Aquela sinalização aqui, e aqui a gente reproduz. A gente utiliza esse espaço aqui para poder se comunicar. Eu falo muito para os meus alunos assim, olha, aqui é uma televisão. Então, aqui você vai passar aqui as informações, esse espaço aqui é como se fosse essa televisão. Então, a diferença é essa. Por ela ser uma língua visual espacial, a modalidade é diferente. Você tem que realmente se adaptar. Mas é um exercício, é um treinamento. Você que está querendo aprender Libras, quer que seu filho aprenda Libras, a ideia é reforçar essa parte visual da Libras. Pega essa dica que lá no final do nosso programa de hoje, a Procris ainda vai dar uma explicada melhor sobre esse assunto e vai ser assim uma primeira dica para você começar, por assim dizer, a se destravar na Libras. E você pequena que está aí vendo agora com seu papai, com a sua mamãe, fica ligado que essa dica vai ser muito legal, tá certo? E a quinta coisa que a Libras é, Procris, Libras também é dignidade? Ela é dignidade. Porque a Libras, ela é a língua natural dos surdos. Imagine você ter uma língua e você não poder utilizar ela. Talvez você nem imagina, porque hoje você utiliza o português, hoje utilizamos a língua, a Libras, com liberdade, mas nunca foi sempre assim. Já teve uma época que a Libras, por exemplo, ela foi proibida. Então, para eles, hoje, a Libra ser reconhecida, poder usar de forma liberal, realmente traz essa independência, traz essa identidade para eles, essa dignidade. Então, sem dúvidas, você ter uma língua e poder usar, poder que outras pessoas também aprendam essa língua, é fantástico, é realmente uma vitória para eles. É verdade. E é importante a gente entender também que, assim, ó, nem todo surdo sabe Libras. É Isso verdade. é uma informação importante. Um bom ponto, é verdade, porque vai depender muito do suporte educacional que esse surdo ele teve, né, quando criança. Então, vai ter surdos que ele não sabe Libras. Muitas vezes aprende aqueles sinais caseiros,
com a família para se comunicar com aquela comunidade ali, mas às vezes não tem esse suporte, não chega a aprender Libras, vai para uma escola, o acesso não é muito fácil. Então, muitos surdos não sabem. E aí, muitas vezes, aprender a oralizar, a fazer a leitura labial, a usar aquelas mímicas, né? Aqueles sinais caseiros. Mas é muito importante que eles aprendam a língua natural deles. Porque, por exemplo, a gente mora aqui no interior. Então, quando você aprende um sinal, uma língua ali, uma linguagem ali caseira, o que que acontece? Quando o surdo ele sai, vai para a capital, vai para outros lugares aqui do Brasil, ele fica bloqueado, porque ele não sabe Libras. Então é digno que ele aprenda a língua dele, que ele tem esse direito de aprender a língua natural dele, assim como nós tivemos, né? Aprendemos o português. Então é importante que ele aprenda também. Isso vai trazer essa dignidade para o surdo. É. Principalmente hoje, que já existem muitas leis que conferem esses direitos de inclusão e de acessibilidade aos surdos, né? Hoje os surdos que ele sabe Libras, ele consegue utilizar, por exemplo, bancos, né? Ele consegue utilizar órgãos públicos, né? Que na maioria, pelo menos por lei, já devem ter funcionários capacitados para poder se comunicar com os surdos por meio de Libras, né? Então, isso confere, de fato, maior independência e dignidade ao surdo, né? E o surdo que não sabe, ele passa mais dificuldades em função disso, né? Então, é até uma questão importante de salientar aí, se você que está assistindo conhece algum surdo, tem algum surdo na família, né? Que ainda não teve oportunidade de aprender Libras, seria importante procurar para dar ele essa oportunidade, que vai permitir não só ele ter essa acessibilidade, como também ele se expressar de maneira profunda, né? E confere a ele toda essa dignidade.